A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, iniciando mais um dia, mais uma manhã com propósito, para louvarmos, bendizermos o santo nome do Senhor, né? E aqui nós podemos adorar, bendizer, e o Senhor sempre nos dá uma palavra, sempre o Senhor nos revela uma palavra, sempre o Senhor nos alcança com uma palavra, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos estar diante da presença do Senhor. Eu quero chamar a tua atenção para orarmos neste dia chamado hoje, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por até aqui ter nos ajudado ao Senhor, pela saúde, pelo pão, pela oportunidade de mais um dia de vida. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Sim, Deus. Nós nesta manhã queremos te agradecer, queremos te bendizer e te exaltar por tudo que tu és, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem operado, Senhor. Nós queremos te louvar por este dia chamado hoje, pela chuva que cai, pelo sol que ilumina, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem preparado, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, nós não conseguimos agradecer aquilo que o Senhor faz. Mas começamos a reclamar, começamos, Senhor, meu Pai, chorar, meu Pai, entristecer-se, Pai, por aquilo que nós não temos na nossa mão. Mas nós queremos aqui nesta manhã, nesse dia chamado hoje, Pai, te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem nos feito, o fôlego de vida, meu Pai. Senhor, que o Senhor nos deu, o milagre nos aconteceu hoje. A oportunidade de mais um dia, meu Pai, nos aconteceu. Que nós possamos, Pai, adorar, que nós possamos bendizer, que nós possamos, meu Pai, enaltecer o Teu santo nome, Pai. Gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Se nós chegamos até aqui, Senhor, não foi porque nós somos melhores, mas foi por as Tuas infinitas misericórdias, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Obrigado pelos livramentos que nós vemos, aqueles que nós não vemos, Pai, mas o Senhor nos deu. Obrigado por esta oportunidade. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai ministrar os louvores da harpa cristã em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Louvor da harpa 231. Glória a Deus. Pode puxar. Nós os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas pelo sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não
não tem salvação. Abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Glória a Deus, aleluia. 198. Aleluia. Vem. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador, amador, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amador, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amador, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amador, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos. Pai Senhor, nossa irmã Valquíria Lopes. Pai Senhor, mãe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Osmar, Deus abençoe. Alana, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Fernando Simões, todos, Kleber Almeida, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus,
capítulo é o de número 14, versículo 22, versículo 22 a seguir. Glórias a Deus. Sábado abençoado. Nós podemos estar aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 a seguir. O subtítulo ou a epígrafe diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver mais uma vez, irmãos, Jesus ordenando os seus discípulos para atravessar para o outro lado. Porque todas as vezes que Jesus manda os discípulos atravessar, ou eles atravessaram juntamente com Jesus, é porque teria um propósito a ser realizado. A Bíblia diz que Jesus, então, está com a multidão, ele fala para os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado de Genezaré, mas Jesus fica ali despedindo a multidão. E uma coisa muito importante que nós temos que frisar é que Jesus, ele sempre estava em oração, mas ele não orava na hora da batalha, porque tinha momento que Jesus não tinha tempo de orar, porque a batalha já ia acontecer, o milagre tinha que acontecer. Mas Jesus sempre reservava um momento, enquanto os discípulos, enquanto a humanidade dormia, Jesus ia para a oração. Jesus tinha um lugar de intimidade, irmãos. Por isso que todas as vezes que nós, como pastores, obreiros, falamos de oração, de jejum, né, de perseverança, de persistência, porque Jesus fez primeiro. Jesus não vai pedir nada para nós sem antes ele ter feito primeiro. Então nós entendemos que Jesus está na oração. Mas quando os discípulos estão no meio do lago, no meio das águas, inicia-se uma grande tempestade. E a quarta vigília da noite, que a Bíblia diz, é entre 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. Então, nesse período, inicia-se uma grande tempestade, mas Jesus, olhando para os discípulos, vendo o barco sendo açoitado pelas ondas, ele começa a ir de encontro a eles, caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que o vento era contrário, então eles estavam com dificuldade de chegar ao outro lado. Mas já tinha uma palavra. A primeira revelação desta manhã é: Jesus já liberou uma palavra dizendo: passemos para o outro lado. Então nós não vamos ficar no meio, nós vamos chegar aonde Jesus quer. Se ouvirmos a tua voz, se permanecermos diante da tua presença. Mas muitas das vezes nós olhamos a dificuldade e dizemos: não é para mim, eu acho que é para o irmão, para a irmã que está mais preparado.
E eu não vou conseguir chegar do outro lado. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, Jesus já nos liberou uma palavra. Jesus já nos deu a condição de ouvir a tua voz. E quando eles estão olhando, vendo Jesus caminhar por cima das águas, eles começaram a assustar. Começaram a ficar com medo, dizendo e pensando que era um fantasma. Eles começaram a gritar, o desespero tomou conta daquele barco. O desespero tomou conta dos discípulos. Sabe por quê? Quando a nossa vista não consegue enxergar aquilo que está vindo ao nosso encontro, o medo ele vai querer nos cercar. E todo mundo sente medo porque o medo ele está na carne. Mas outra coisa é, nós não podemos ser movidos pelo medo. Porque quem é movido pelo medo não sai do lugar, irmãos. Medo nós vamos sentir. Quando nós recebemos alguma coisa, o medo ele vem, né? Mas nós não podemos mover-se pelo medo. Nós temos que mover-se pela fé. A Bíblia diz que eles começaram a gritar com medo, ficaram desesperados, e Jesus libera outra palavra. Porque Jesus é assim, ele não faz nada sem antes liberar uma palavra. Tá? Ah, mas Jesus ficou em silêncio, pastor. Não, ele está trabalhando em silêncio, mas antes ele já liberou uma palavra para mim e para você. Jesus não deixa nós confundidos, irmãos. Né? Jesus não deixa, Deus não é Deus de confusão. Deus não vai deixar nós sofrermos, dizendo, eu estou sofrendo aqui porque Jesus mandou. Não. Nós vamos entrar na palavra e nós vamos ouvir a palavra, como diz Romanos 10:17, que de sorte a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que ouvir. E mais uma vez, Jesus libera outra palavra. Tem de bom ânimo, versículo 27. Sou eu, não temais. Quando ele está dizendo, tem de bom ânimo, se anima, sou eu, não temais. Ele está dizendo, eu tenho o poder sobre todas essas coisas. Nós costumamos dizer que Jesus, que Deus tem o controle, né? Quem tem controle às vezes perde. Quantas das vezes nós perdemos o controle, né, do carro, o controle do portão, o controle da televisão? Mas Deus, ele tem o poder, né? Ele tem o poder de todas as coisas. E Jesus disse na palavra, todo o poder o Pai me deu, na terra como no céu. Então nós temos que entender que o poder está nas mãos de Jesus. Eu não sei qual é a tempestade, qual é a situação que você está enfrentando. Eu não sei qual é a dificuldade que bateu a tua porta. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus já liberou uma palavra. Que Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e permanecer na palavra. Pastor, mas eu estou com medo. É porque está se movendo pelo medo. Mas o cristão, aquele que ouve a palavra, tem que se mover pela fé. Não é as coisas que nós estamos vendo, mas é aquilo que Deus está falando para nós. Não é as coisas que estão ao nosso redor, irmãos. A igreja, ela não vive no sistema humano. Deus, ele não precisa da terra estar em favor, aplaudindo para ele fazer. Deus, ele não precisa que quem está no poder, governando uma cadeira, ouça a sua voz, porque Deus, ele tem poder. Ele está dizendo, se eu quero, eu faço. Ah, pastor, mas eu queria tanto e nada acontece. Porque às vezes nós estamos batendo em portas erradas. Nós estamos vivendo favores, e não é de favor que o crente vive, que o cristão vive. É diante da presença do Senhor. Eles estão com medo. Porque eles estão vendo alguém vindo sobre as águas. A primeira manifestação de Jesus para dizer para eles que o poder está nas suas mãos é andar sobre as águas dizendo, o que é impossível para o homem eu realizo. O que é impossível de acontecer eu faço. Eu sou o impossível. Mas aí quando ele libera essa palavra, né? E respondendo, versículo 28, respondendo-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro está pedindo para ter as mesmas experiências. Pedro está pedindo para viver a mesma situação. Pedro está dizendo, Senhor, eu quero viver isso agora. Eu quero estar nesse propósito. Jesus libera outra palavra. Vem. Sabe por quê? Todo mundo que quiser ir em encontro de Jesus, irmão, Jesus vai falar para mim e para você, vem. Ele não vai falar para mim e para você ficar estacionado, ficar no lugar do medo, ficar no lugar da dificuldade, não. Todas as vezes que nós estivermos
dispostos a entrar, a ir de encontro com Jesus, ele vai falar, vem. Eu quero dizer para você nesta manhã, Jesus está liberando o vem para a tua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que está te assolando, o que você tem vivido até hoje, mas Jesus está te chamando ao encontro dele. Para viver o impossível, é por cima das águas que Pedro pediu. É para viver o impossível, é para viver propósito, é para viver coisas grandes. Mas tem que reconhecer que Jesus é Senhor. Tem que reconhecer que Jesus, ele pode todas as coisas. Vamos lá. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Você entendeu, assim como eu, que Jesus libera a palavra, mas quando Pedro está na água, andando, ele sente o vento contrário no seu peito, ele começa a afundar porque ele teve medo, a Bíblia diz. Ele começa a afundar porque a circunstância, ele começou a olhar aonde ele estava. As circunstâncias apontaram para Pedro, para ele olhar a dificuldade que ele estava enfrentando. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não é a dificuldade que nos move, irmãos. Porque ele estava ali, ó. Jesus já tinha liberado uma palavra dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Essa dificuldade não é para te matar. Essa situação não é para que os planos de Deus sejam frustrados sobre a tua vida. É um período, é algo que vai acontecer, mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Às vezes nós pensamos em desistir por causa do medo. Às vezes nós queremos voltar para trás por causa da situação. Quando sentimos o vento contrário bater em nossa vida, nós queremos desistir. Queremos voltar para trás dizendo, não foi isso que Deus falou. Mas nós temos que se libertar de mover pelo medo nessa manhã. O mover pelo medo não pode estar na nossa vida. Pastor, nunca mais vou sentir medo? Vai. Mas mover pelo medo é diferente. Sentir medo é quando a situação vem, mas automaticamente nós vamos para os pés de Jesus orar e Jesus nos dá direção. Agora, mover-se pelo medo é tudo que acontece, nós dizemos, não vai dar certo, não vai acontecer, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu sabia que isso ia acontecer assim. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus, ele tem um propósito, que Deus, ele quer fazer o melhor para as nossas vidas. Quando Pedro começa a afundar, ele lembrou algo e ele liberou. Jesus, salva-me. Jesus, ele veio mesmo é para salvar, irmãos. Ele veio mesmo é para curar, para libertar, para restaurar a nossa vida. Pedro estava dizendo para ele, eu sei que a salvação está em ti. E Jesus estendeu a mão, colocou ele de pé e ambos voltaram para o barco. Mas teve alguma coisa antes aqui. Jesus disse para Pedro, porque Jesus vai tratar diretamente comigo e com você, tá? Ele disse para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que você está duvidando? Eu não falei para você? E a Bíblia diz que quando entraram para o barco, acalmou o vento. Porque às vezes nós achamos que quando nós estamos caminhando, o vento não vai bater, não. O vento só vai parar quando nós chegarmos aonde Jesus quer nos levar. Pastor, nunca mais vai ter luta, nunca mais vai ter prova? Vai. Mas nós vamos vencer essa luta e essa prova. Como eu costumo dizer, né? Porque eu aprendi na escola, aprovado não repete prova, né? Aprovado não repete prova e nem fica de recuperação. Jesus quer que eu e você avancemos para o outro lado. Porque no outro lado vai acontecer cura, no outro lado vai acontecer restauração, no outro lado vai acontecer milagre. Jesus, ele quer levar eu e você adiante. Jesus, ele quer levar eu e você além daquilo que pensamos. O impossível está na mão dele e ele quer fazer eu e você viver o impossível, irmãos. Jesus, ele quer que eu e você vivamos o impossível. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, Deus abençoe. Pastora Maria Cristina,
Deus abençoe o Wilson Nunes, Jéssica e Kelvin, Cleuber Almeida, né? Glória a Deus. Luana, Tiago Molina, Alana Mendes. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Todos vocês. Irmãos, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Às vezes a nossa confiança está em tantas coisas, mas nós temos que confiar em Jesus. E o Senhor está me dizendo nesta manhã que pessoas que estão assistindo neste momento, que estão pensando em desistir por situações, você não vai chegar, você já está, mas você está pensando em desistir. Por causa da situação, por causa de palavras, mas o Senhor disse, eu já liberei uma palavra maior sobre a tua vida. Eu já liberei uma palavra grandiosa sobre a tua vida. E eu quero nesta manhã liberar para você, sobre a tua vida, a bênção, a vitória. Não vou estender muito hoje, tá? Já estou encerrando nesta manhã. Mas eu quero que você fique com esta palavra em nome de Jesus. Amanhã nós temos mais, né? Porque nós costumamos fazer 1 hora. Mas amanhã nós temos mais, manhã com propósito. Tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar por tudo que tu és. Opera, Senhor, meu Pai, o milagre, a grandiosidade, Senhor, na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, meu Pai. Manifesta o poder, Senhor, meu Pai. Cura, liberta, faça o que o Senhor quiser, meu Pai. Mas não deixe que o mal traga esta vida. Não deixe que a circunstância pare, Senhor Jesus. Mas que todos nós, meu Pai, possamos ouvir o vem do Senhor para ter um encontro. Que todos nós possamos ir de encontro com a tua vontade, o teu querer. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Amanhã nós temos mais. Deus abençoe a todos.